presença agora de um feto, né? O que caracteriza a gestante, a presença desse feto, e que nele, então, envolvido, existe uma proteção chamada placenta, barreira placentária. No caso, a placenta, galera, ó, deixa eu deixar claro aqui para vocês. A placenta não é tudo, não é a bolsa amniótica. A placenta é só um pedacinho dessa imagem aqui, ó. Só essa parte mais roxinha, isso que é a placenta. Ela ocupa aí no máximo 1/3 do útero. E nela fica ligado o cordão umbilical. Ó, tá aqui ligadinho. Esse cordão umbilical é vascularizado. Então, existem vasos sanguíneos que vêm lá do feto e chegam aqui na placenta e se ramificam. E existem vasos sanguíneos que vêm aqui da placenta e vão para o feto. Para que eles vêm aqui para a placenta? Para trazer os excretas metabólicos do feto que está crescendo. Esses excretas vão ser passados para o sangue materno. E o sangue que vai da placenta para o feto vai levar o oxigênio, vai levar os nutrientes para esse feto desenvolver. Então tem uma troca de moléculas ali muito intensa na placenta. Mas o fato é que essa troca de moléculas não acontece de um contato direto entre o sangue da mãe e o sangue do feto. Não dá para poder você usar um conector e fundir os vasos sanguíneos de modo que a circulação materna fica contínua com a circulação fetal. O que acontece é que essa placenta tem um monte de buracos. Mas aí a gente já sabe, né, que a gente não usa esse termo buraco. Buraco a gente fala na rua. Aqui a gente usa outros termos. Que a gente pode usar, por exemplo, cavidades. Então tem uma cavidade aqui onde, olha só que interessante, o sangue materno é despejado. Ele fica solto nessa cavidade. E aí os nutrientes vão e passam para o sangue fetal. Então vou melhorar isso, alguns componentes do sangue materno são despejados aqui nessa cavidade e esses componentes se difundem célula a célula até chegar no sangue fetal aqui e pegar a circulação que vai levá-lo para o corpo do feto. Ok? Nesse trajeto todo, a molécula que passa se depara com algumas barreiras. É a tal da barreira placentária. Essa barreira se desenvolve juntamente com a evolução, o desenvolvimento da placenta. Ela vai ficando mais complexa, por exemplo, de modo que, em determinado momento, ela é formada por várias camadas de células. Em outros momentos, tem uma difusão maior. Em outros momentos, ela tem uma difusão menor e ela é formada por outros componentes. Então aqui, por exemplo, tem o trajeto que o sangue faria do endométrio, chamado aqui decídua, que são esses vasos sanguíneos maternos, em direção ao sangue que vai levar para o feto. Seria para baixo aqui. Isso aqui em 4 semanas de gestação. Em 17 semanas de gestação, ele faz, obviamente, o mesmo trajeto. Só que ele tem que passar por componentes diferentes. Por quê? Porque a barreira placentária sofreu modificações. Então, o conteúdo do sangue que vai para o feto vai sair do vaso sanguíneo. Olha aqui, ó. Ele vai sair do vaso sanguíneo. Ele vai fazer isso. E para fazer isso, ele tem que passar por essas camadas de células aqui. Ó. E aí é que está o negócio. Aquelas camadas de células estão representadas aqui. Então, tem um determinado momento que ele passa pela parede do vaso sanguíneo, em outro momento ele passa pela parede do tecido da placenta, de origem fetal, e pelo tecido que fica entre eles. Os nomes desses tecidos estão escritos aqui. Para quem já viu embriologia, sincício trofoblasto, citotrofoblasto, tem o tecido conjuntivo e tem o próprio endotélio, que é a parede do vaso sanguíneo. O fato, então, é que a molécula vai fazer isso aqui. Ó. Ela vai sair, vai fazer isso do sangue para passar para o sangue do feto. E, ao mesmo tempo, acontecem mudanças ou passagens do sangue do feto para o sangue materno. E aí, essas células acabam gerando compartimentos diferentes novamente, igual a gente viu. Isso é um compartimento, isso é outro. Aqui a gente tem um compartimento chamado aqui, ó, maternal blood, ou sangue materno, seria dentro do vaso aqui, ó, vermelhinho. Tá? E do outro ponto aqui embaixo, fetal blood, sangue do feto.
Portanto, existem muitas diferenças entre o sangue materno e o fetal. Essas diferenças estão relacionadas, por exemplo, com o tamanho dessa área, com a estrutura dela, os componentes que vão mudando ao longo da estágio gestacional, o fluxo sanguíneo nessa região e também a presença de moléculas transportadoras, proteínas que ficam na membrana plasmática dessas células aqui. A distribuição delas varia ao longo da gestação. Essas moléculas também são encontradas aqui no capilar e a sua distribuição também varia ao longo da gestação. Sem contar o pH. O pH do sangue materno é diferente do pH do sangue fetal. E isso, mais uma vez, vai interferir na propriedade das moléculas. E no nosso contexto desse vídeo, dessa aula, das propriedades do fármaco. Então, mais uma vez, se o pH materno é mais básico, eu vou falar de um modo diferente. Se o pH do sangue do feto é mais ácido, aquelas moléculas que são mais ácidas tendem a ficar na sua forma não ionizada e retornarem. Então, preferencialmente, vão passar moléculas mais básicas para o sangue fetal. Além das outras propriedades do fármaco que tem que levar em consideração, como o peso molecular, né, o tamanho da molécula, enfim. Ok? Então, existe um contexto farmacológico onde isso é observado, ou pelo menos deveria ser. E aí, então, olha o que acontece, pessoa. Olha isso aqui. Olha quantas moléculas tem na membrana voltada para o sangue materno, na membrana voltada para o sangue fetal, no vaso sanguíneo que está virado para o sangue fetal. São essas moléculas transportadoras que fazem a passagem dos fármacos no sentido ou outro, que eu comentei com você. Não só dos fármacos. Elas existem ali não para transportarem fármacos, para transportar a molécula do próprio corpo, mas o fármaco vai junto com ela. Pra você ter uma noção do que significam essas moléculas, assim, a grosso modo, o exemplo que eu gosto de dar é como se fosse uma porta giratória na entrada dos bancos. Então ela gira e coloca a molécula para o outro lado. Existem muitas dessas moléculas com nomes e siglas diferentes. Os tecidos onde são encontrados, não é só na placenta que tem essas moléculas. Tem no cérebro, tem no rim, tem no intestino, tem no fígado, tem num monte de lugar. Então elas têm afinidades por diferentes fármacos. Elas são inibidas por outros fármacos. E aí você acha que tem estudos demonstrando quais são as moléculas que aumentam em quantidade no período gestacional? Quais são aquelas que diminuem a produção no período gestacional? Não tem. Ou pelo menos, conforme a gente viu, são escassos. Ok? Então, as barreiras mamária, vamos dizer assim, né, e placentária são encontrados na mulher gestante e não tem na mulher não gestante. São diferenças importantes que devem ser consideradas.